Olá, uma boa tarde para você que acompanha a nossa programação na TV Assembleia e também pelas nossas redes sociais. Nós falamos ao vivo aqui do Salão Nobre da Assembleia, onde vamos ouvir o presidente, deputado Agostinho Patrus, vai fazer um pronunciamento e também uma coletiva de imprensa sobre os projetos que tramitam aqui na Assembleia, projetos enviados pelo governador Romeu Zema sobre a reforma da Previdência, alguns itens de destaque, mudanças nas alíquotas previdenciárias e também no tempo mínimo, na idade mínima para aposentar. Os jornalistas vão participar, a maioria de forma remota, e alguns aqui no Salão Nobre, respeitando as regras sanitárias por causa do coronavírus. Inicialmente, presidente Agostinho Patrus, boa tarde, as suas considerações iniciais. Muito boa tarde senhoras, senhores. Dizer do nosso tema de hoje, que é a questão da reforma da Previdência em Minas Gerais. A Assembleia já tem trabalhado nesse tema já há algumas semanas. O tema já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, ontem também pela Comissão de Administração Pública e chega agora à Comissão de Trabalho e Previdência Social da Casa. Nós temos buscado aqui entendimentos com os servidores públicos, intermediando também as negociações junto os representantes dos servidores e do governo do Estado, através também da liderança de governo na Casa e da condução política junto ao secretário de governo, Igor Eto. Chegamos hoje pela manhã, depois de várias discussões, a um formato para que nós possamos dar encaminhamento à reforma da Previdência na Casa. Nós iremos, na próxima semana, fazer um grande seminário, em que serão ouvidos não só os representantes de cada uma das categorias do Estado, não só os representantes dos servidores e também representantes e servidores de outros poderes, visto que essa reforma atinge também servidores do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e também da Defensoria Pública, e também representantes do governo do Estado, para esclarecer não só pontos que ainda estejam um pouco mais nebulosos, para ouvir sugestões, ouvir encaminhamentos, para que esse debate possa ser o mais rico possível dentro da Assembleia e possa também representar significativo avanço para não só a vida futura dos servidores, seus dependentes, mas também contribua para que o que causou este desequilíbrio das contas previdenciárias de Minas Gerais possa ser, se não solucionado, mas pelo menos diminuído, reduzido com essas novas medidas. Nós vamos, portanto, com isso, atrasar um pouco a definição a respeito da reforma da Previdência, diante deste cronograma tratado junto aos líderes da Casa, aos representantes de cada um dos 4 blocos formados na Assembleia. Nós faremos esse seminário na próxima semana, daremos continuidade a essas discussões, mas nós entendemos que não conseguiremos atender a data de 31 de julho. Portanto, fiz contato com o governo do Estado para que o governo possa interceder junto ao Ministério da Economia, no sentido de que o Ministério dê a Minas Gerais mais 10, quem sabe, uma semana, 10 dias ou 15 dias, do mês de agosto, para que essa reforma possa ser votada. Mas é fundamental a esta Casa, como aquela que é a caixa aí de ressonância da população de Minas Gerais, possa trazer também essa importante discussão aqui para a Assembleia. Nós vamos fazê-la durante a próxima semana, com transmissão pela TV Assembleia, pelos canais da Casa, e com participação não só dos parlamentares, mas, como disse aqui, participação também dos representantes dos servidores dos diversos poderes, mostrando não só a reforma em Minas Gerais, mostrando um comparativo com outros estados, mostrando o que foi definido na lei federal
e que criou essa obrigatoriedade, afinal, nós estamos votando essa reforma porque uma lei federal foi votada no ano passado que determinou que os estados e municípios façam a sua reforma da Previdência. Então, explicando todas essas questões, mostrando as modificações, mostrando também o que me parece importante, que já foi retirado da reforma e que, infelizmente, parte significativa dos servidores ainda não tiveram consciência desta mudança, para que ele possa tramitar com tranquilidade na casa, mas que, acima de tudo, a participação popular, a participação e o ouvir a população, ouvir os servidores, possa ser efetivamente realizado aqui na casa. Presidente, temos algumas perguntas aqui dos jornalistas, já foram enviadas, mas eu começo primeiro com a jornalista Camila Cambraia, da Record TV, que está presente aqui no Salão Nobre. Pode vir aqui, Camila. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Eu só queria que o senhor esclarecesse como que vai ser esse seminário. Vai ter, pelo que eu entendi, vai ter a participação das pessoas aqui. Como que isso vai ser feito, respeitando as regras? Não, na realidade, eu falei seminário, mas vai ser esse nome moderno aí agora, que é o webinar, né, que eles estão colocando, ou seja, nós vamos fazer de forma remota, o que determina aí a Organização Mundial de Saúde, o que determina a ciência, e também a parte médica aqui da Assembleia, e através da participação remota, todos vão poder ser ouvidos, vamos levar as suas mensagens também através da TV Assembleia, para que possa se dirimir essas dúvidas, essas questões. Eu acho que é importante agora também receber as informações, mas é importante também levar esclarecimento do que está sendo efetivamente discutido. As pessoas focam muito, às vezes, na questão da alíquota e esquecem que nós temos que ter regras de transição que sejam compatíveis, nós temos que ter também a questão da idade de aposentadoria dos servidores, tempo de contribuição, são todas questões importantes para que essa discussão possa avançar. Então, a ideia é que ele aconteça terça, quarta e quinta-feira da próxima semana. Nós vamos ver, provavelmente, na parte da tarde, ou, se nós conseguirmos, isso vai depender da agenda das pessoas que vão fazer a apresentação, fazer a discussão, porque isso foi tratado hoje pela manhã. Se não fazemos terça, 2 horários, quarta, 2 horários, nós vamos... mas para que a gente tenha a maior discussão possível, se não tiver jeito, terça, quarta e quinta, vamos depender da agenda, nós não temos ainda esse formato. Mas nós vamos trazer toda essa discussão, ouvir todos os atores envolvidos, e também fazer com que o governo possa trazer a sua voz. A Assembleia tem ouvido até agora os servidores que deram participações importantes. Eu recebi aqui quase 40 entidades através de audiência remota, conversei, ouvi, outros deputados também já o fizeram, mas é importante também que o governo traga os seus esclarecimentos, traga luz a essa discussão, para que ela possa correr com tranquilidade e que possa gerar os efeitos que se espera dela. Tá. O senhor deixou claro que o prazo que o governo do Estado esperava que fosse cumprido não vai ser cumprido. Sim. Tem alguma previsão de quando? Porque já Sim, ainda faltam 3 comissões, o plenário... Sim, a expectativa nossa é que ela aconteça no primeiros 10 ou 15 dias de agosto, porque, ao colocarmos essa discussão, nós jogamos todos os prazos para frente. Então, nós estamos criando um período de discussão, o que seria o período de tramitação. Quer dizer, semana que vem, muito provavelmente, nós poderíamos estar votando o primeiro turno, tá certo? Porque ela passa numa comissão, passa na outra comissão e já vai a plenário. Então, nós vamos adiar essas discussões para que haja efetivamente o debate e a discussão e o ouvir de cada uma das entidades, e também importante do governo, para que o governo possa levar os esclarecimentos. A gente sabe que todas as mudanças são difíceis, e é importante que as pessoas saibam como essas mudanças vão atingir a sua vida, a vida das suas famílias, o planejamento que fizeram durante a sua vida como um todo. Afinal de contas, nós temos servidores com 28, com 29, com 30 anos de contribuição, que vão ter a sua vida transformadas. Então, nós temos que fazer uma transição justa, nós temos que fazer, e os servidores têm que ter informação a respeito disso. Só uma última pergunta. O senhor avalia que a proposta demorou para chegar na Assembleia? Não avalio, não. Eu acho que a discussão tem que ser feita. Eu acho que nós temos uma dificuldade
que é a dificuldade remota, que é o causado pelo coronavírus, que dificulta isso. Eu não acho que, de maneira nenhuma, o governo tenha que o prazo, numa tramitação normal, não teria o menor problema. A questão é que as reuniões à distância, as reuniões remotas, até para que nós possamos nos acostumar com elas, são mais difíceis, são mais frias, são mais distantes, né? O entendimento é mais difícil, porque a gente está aqui discutindo, uma pessoa escreve uma proposta, eu estou pensando isso, o outro está aquilo, vamos tirar essa dúvida, você vai tirar a dúvida, a pessoa não está no grupo lá de discussão, tem que pegar o telefone, a gente para a reunião, vamos ligar lá, vamos. Então, isso tudo dificulta do que a presencial, né? Então, acaba sendo um pouco mais difícil essa discussão. Mas eu não acho que, de maneira nenhuma, o prazo aqui, e assim como está acontecendo em outros 5 ou 6 estados, também causado pela pandemia. Afinal de contas, você também não poder, num momento como esse, o governador do estado parar as ações, né, de combate à pandemia, de tratamento às pessoas, para poder discutir a reforma da Previdência, né? Então, o governador fez de forma correta. Ele primeiro cuidou do atendimento, cuidou da mobilização para que a parte de saúde seja atendida, para depois também tratar essas questões. Obrigada. Obrigado, Camila. Presidente, algumas perguntas que jornalistas fizeram aqui pelas redes sociais. Sávio, do jornal O Tempo. Quais os percentuais de novas alíquotas que a equipe técnica da Assembleia está trabalhando para apresentar como contraproposta ao governo de Minas e as mudanças nas regras de concessão de pensão por morte e também na transição que a Assembleia está cogitando? Sim, isso tudo, sabe, vai ser discutido exatamente nesse seminário, né? É importante também que haja o debate. Não adianta nós estarmos aqui dizendo que não pode votar reforma, não pode votar reforma. Tá bom, qual é a sua proposta? Eu acho que o seminário também será importante nesse sentido, de que os sindicatos, os representantes dos sindicatos aqui na Assembleia, dos servidores, possam apresentar suas propostas. Se você não concorda com essa, o que você concorda? O que você acha palatável? O que você acha justo nesse caso? Então, isso também vai ser fundamental. O seminário vai ser fundamental para que cada um coloque as suas propostas na mesa. E aí, de forma conjunta, a gente busca o consenso. Mas, se não há proposta, se o que existe é simplesmente demorar a votação ou atrasar a votação, isso não contribui de maneira nenhuma para a discussão do objetivo na casa, que é discutir a reforma da Previdência. Então, nós entendemos que o melhor é nós pararmos a tramitação, fazermos a discussão, ouvirmos e cada um apresentar suas propostas. Olha, eu estou contra a reforma. Muito bem, se você está contra a reforma, você está contra que ponto? Eu estou contra esse ponto, aquele ponto. Tá bom, quais são as suas sugestões? Mudar isso para isso, mudar aquilo para aquilo. E aí, de forma conjunta aqui, nós buscarmos um encaminhamento e uma solução. O Sávio tem outra pergunta, do jornal O Tempo, presidente. A Comissão de Trabalho defende um novo fatiamento do projeto e que sejam analisadas apenas as alíquotas nesse momento. Se é possível chegar a um consenso sobre essa questão, aproveitando aqui também a questão do fatiamento, Desirê da Rádio Inconfidência, é nesse sentido a pergunta dela. Quando a tramitação dos projetos começou, o senhor havia dito que haveria espaço para discussão com os servidores e que poderia haver realização de audiências públicas remotamente, mas isso não ocorreu. O que mudou daquele momento para hoje? Se não será possível realizar as audiências, o senhor até comentou da semana que vem agora, né? Se poderá haver um novo fatiamento dos projetos com a votação apenas das alíquotas até o fim do semestre. Sim, não mudou nada. Nós estamos exatamente isso que eu falei, Desirê, nós estamos comprovando aqui. Nós queremos parar a tramitação. Nós poderíamos estar fazendo as audiências públicas durante a tramitação, mas concluímos que é melhor parar a tramitação exatamente para olhar a contribuição. Quanto à questão de novo fatiamento, isso é uma posição que está afastada. Não existe acordo entre o governo e a oposição de novo fatiamento. Tá certo? Quer dizer, pode até ser apresentado numa comissão. Essa é um negócio que está completamente afastado. O que nós vamos fazer é discutir a exaustão do projeto. Encerrada a discussão, a exaustão do projeto, nós vamos votá-lo com alíquotas, com tempo de contribuição, com idade mínima para votação, que é o que determina a lei federal, que nos impõe a necessidade de fazê-lo
para que o Estado possa apresentar ao governo federal, também definido pela lei federal, possa apresentar a situação do Estado nos próximos anos e aí poder se candidatar e cumprir as determinações daquilo que foi aprovado no Congresso Nacional no ano passado. Pergunta de Vitor Fornes, do portal BHZ. A reforma proposta pelo governo tem repercutido de forma negativa entre os sindicatos que representam os servidores. Hoje, por exemplo, a Assembleia foi palco de protestos contra as medidas propostas. Como a Assembleia tem se planejado para intermediar essa questão e como ouvir todos os setores, mesmo com um curto tempo, para discutir a reforma? Sim, Vitor, exatamente para resolver essas duas questões que você colocou. Ouvir os servidores e ter um pouco mais de tempo para poder tomar as decisões. Isso que nós estamos fazendo, ouvindo o servidor e solicitando ao governo federal mais 10 ou 15 dias para que nós possamos discutir e entregar a reforma de forma completa ou de forma já fatiada pela Casa, né, que nós vamos tratar somente da questão previdenciária nos primeiros 15 dias, 10 ou 15 dias de agosto. Outra pergunta, Cíntia Oliveira, do jornal Hoje em Dia, de que forma os servidores, ela também fala da insatisfação dos servidores, de que forma eles poderão participar do debate em torno dos projetos, já que não podem comparecer à Assembleia? Sim, isso está acontecendo, Cíntia, no parlamento do Brasil inteiro. Não existe uma Assembleia no Brasil que não esteja funcionando de forma remota. A Câmara Federal também está funcionando de forma remota e o Senado. Então, é o que, infelizmente, nos impõe essa pandemia. O que nós não podemos aqui é ser irresponsáveis, fazer com que servidores, deputados, prestadores de serviço sejam contaminados, tenham sua família contaminada, porque nós não fizemos a opção correta, que é o que todas as assembleias do Brasil e também a Câmara e o Senado fizeram, que é tornar as discussões remotas, mas cumprindo 100% do nosso regimento. Nós não estamos aqui, é importante que isso seja dito, nós não estamos aqui deixando de dar nenhuma prerrogativa a nenhum deputado. O deputado tem o tempo regimental de como se as reuniões estivessem sendo presenciais, pode fazer as mesmas declarações, a mesma obstrução, fazer a apresentação de emendas da mesma maneira. Portanto, nós não estamos diminuindo de forma nenhuma a participação dos parlamentares. Estamos fazendo com que todas as nossas reuniões sejam transmitidas ou pela TV Assembleia ou pelo YouTube, o que faz também cumprir o nosso regimento de que as reuniões sejam públicas, elas possam ser vistas, escutadas e ouvidas e vistas pelas pessoas. Então, nós estamos cumprindo 100% do que determina a Constituição Estadual e o que determina o regimento interno da Casa. É importante que isso seja dito, porque nós estamos sentindo que acaba havendo confusão, como se a presença das pessoas fosse causar a melhoria ou a piora do que está sendo discutido aqui. O que precisa ser discutido no parlamento, a oportunidade para que a oposição conteste, peça prazo, use da palavra, faça o que for necessário, está sendo garantido 100% na Assembleia, e nós retornamos ao nosso rito tradicional e normal, portanto, todos os deputados têm toda a liberdade de realizar todas as suas ações. Algumas perguntas aqui, presidente, inclusive parte delas o senhor já falou um pouco, se eu quiser complementar, a Edilene da Rádio Itatiaia, essa Assembleia vai pedir o relaxamento do prazo, que é até 31 de julho, Guilherme Peixoto, do Estado de Minas, o senhor falou em pedir para que o governo do Estado tente, junto à União, a prorrogação do prazo até o fim do mês, que é até o fim do mês, para ampliar esse prazo. Mesmo que haja extensão, a análise das alíquotas é prioridade para o cumprimento da portaria federal? Não, nós entendemos que não é possível fazer isso, a parte técnica da Casa entende, que não é possível cumprir o que solicita a portaria, ou seja, fazer o estudo demonstrando a viabilidade da nossa Previdência Estadual e encaminhá-lo ao Ministério da Economia, sem que haja, para esse estudo, votado prazo de contribuição, idade mínima e as regras de transição. Portanto, se nós votarmos só as alíquotas, nós não estaremos cumprindo, segundo, repito aqui, a área técnica da Assembleia, nós não estaríamos cumprindo a portaria. Portanto, quem vai solicitar ao Ministério, Edilene, é o governo do Estado,
que vai solicitar a dilatação por mais 10, 12, 15 dias deste prazo, para que a gente possa fazer uma discussão mais profunda, para que a gente possa buscar acordos aqui e que estão já iniciados, e eu acho que nós vamos ter, no final desta tramitação, uma reforma que, claro, não é o melhor dos mundos para os servidores, não é a melhor coisa para que se mude no meio do caminho essas regras, mas que a gente possa fazer a maior justiça possível. A Dilene também pergunta, da Rádio Itatiaia, os pontos que o senhor considera mais críticos e que os deputados, de uma forma geral, consideram mais críticos nas propostas do governador, e também pedir para o senhor falar um pouquinho sobre a alíquota extra, que tem provocado polêmica entre os servidores. Essa alíquota extraordinária seria cobrada de imediato e valeria enquanto o Estado estiver em crise financeira? Ela pergunta se é isso, e se isso não aumenta a alíquota progressiva, que é de 13% a 19%. Sim. Primeiro, Dilene, eu acho que é mais importante é que a grande polêmica acontece muitas vezes pela falta da informação aos diversos cantos de Minas Gerais. Nós temos um Estado muito grande, maior do que a Itália, maior do que Portugal, do tamanho da Espanha, do tamanho da França, e com a população espalhada em nosso território, e, infelizmente, as informações não chegam de forma correta. Então, muitas vezes, nós temos uma repercussão contrária à reforma pela falta de informação. Eu vejo nas redes sociais que tem gente ainda falando de quinquênio, de ADE, de desempenho, de trintenário, algo que já está completamente afastado da reforma da Previdência que nós estamos votando. Então, eu acho que a questão, o primeiro momento, é a questão da informação. Esse é o primeiro ponto, e a desinformação acaba causando instabilidade nessa discussão, pressão e discussão com os deputados de algo que já está completamente superado e nos impede de avançar naquilo que é prático, que é do dia a dia, e é isso que nós queremos fazer. Quanto a essa questão da alíquota extraordinária, essa é uma alíquota que, se for aprovada na casa, não sei se será, nós vamos ouvir, nós vamos discutir, não dá para poder falar aqui sobre hipóteses. Vamos ver se ela vai ser aprovada, vamos ver se isso vai haver um consenso para que haja votação. Isso nós não estou querendo passar o carro na frente dos bois, então eu acho que isso nós temos que discutir um pouco mais adiante. Presidente, as perguntas terminaram. Queria ver com o senhor se tem as considerações finais e algum ponto assim desses aí que o senhor quer destacar mais em relação aos pontos polêmicos que ela falou, né, e as considerações finais. Eu quero só fazer um breve resumo. Então, do que se trata? Semana que vem, dedicada exclusivamente aos debates, sem votação da reforma nas comissões, em nenhuma das áreas da Assembleia. Nós vamos discutir, ouvir, debater durante uma semana aqui na Assembleia essa questão. Provavelmente teremos votações não ligadas a essa área, porque a Assembleia tem o costume de estar sempre votando, toda semana nós temos projetos na pauta, estamos votando, mas nós não trataremos nenhum assunto de reforma de Previdência em nenhuma das comissões. Então, ponto 1, debate, ouvir, vamos ouvir a voz aí do cidadão mineiro, esse é o nosso mantra aqui nessa casa, e é isso que nós vamos fazer. Nas próximas semanas, aí sim, retomamos o período da discussão, das votações, esse é o encaminhamento. E, ponto 2, o governo do Estado vai fazer a solicitação ao Ministério da Economia para que o Ministério nos dê mais uma semana, 10 dias ou 15 dias, quem sabe, para a discussão desta matéria, para que a Assembleia possa ter mais 10, 12, 15 dias para debatê-la. Nós temos certeza que é algo justo, afinal de contas, mais uma semana ou 10 dias não vai atrapalhar uma questão, como disse muito bem o governador aqui, quando me entregou o projeto da reforma, de que nós estamos fazendo algo para as próximas gerações, para daqui 20, 30 anos. Então, não vai ser uma semana a mais ou 10 dias a mais que vai atrapalhar toda esta construção. E aí, a Assembleia também irá até meados de agosto
entregar a reforma, não só alíquotas, mas todos os itens, excluídos a reforma chamada aí reforma administrativa, que essa não está nesse momento, nós estamos tratando do projeto que está tramitando agora, é o PLC e a PEC, até meados de agosto, essa é a nossa previsão. A Dilene também pergunta sobre a questão do como é que fica, nesse caso, agora o recesso de julho. O recesso, vamos ver como é que vão caminhar as nossas discussões, mas, a princípio, nós não teremos o recesso, porque vamos continuar essa discussão na Casa durante o mês de julho, para que possamos, até meados de agosto, entregar a reforma votada ao Governo do Estado. Obrigado, presidente. Muito obrigado a todos da imprensa, presencialmente aqui, e obrigado também àqueles que nos fizeram questões, eu espero ter esclarecido, mas estamos também prontos aí a outras indagações que se fizerem necessárias. Muito obrigado. Ouvimos, então, o presidente do Legislativo Mineiro, deputado Agostinho Patrus, falando sobre a tramitação dos projetos enviados pelo governador, que é a PEC 55 e também o projeto de lei complementar, que prevê a reforma da Previdência dos servidores públicos aqui do Estado. Um dos destaques que ele disse nessa entrevista é um maior prazo para debate dessas propostas. A cobertura dessa entrevista coletiva e outros assuntos de destaque no Parlamento Mineiro você acompanha na programação da TV Assembleia e também nas redes sociais. Obrigado a todos, boa tarde, TV Assembleia, Política ao Vivo, transparência no ar.